Boa tarde, aqui estamos de novo para falar agora da queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Na verdade, irmão, a Babilônia, a grande cidade, já caiu, porque aqui em Gênesis, aqui, eu não sei como vocês não conseguiram ver isso ainda, meus amados, mas Deus não deixou, né? Então, olha, os descendentes de Noé, Gênesis capítulo 10. Os filhos de Noé, Jafé, são Gomer, Magog, e Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Então, vamos lá. Vamos, Gênesis capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, irmão. Para vocês entenderem rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande, mas vocês vão prestar atenção, porque aí, hoje vai ser revelado a grandeza. Eu vou ter a honra de falar para vocês a revelação do verdadeiro nome do arcanjo Miguel. É o primeiro príncipe das 7 igrejas. Quem é? Quem é? Jesus. E Cuxi gerou a Nirode, versículo 8. E Cuxi gerou a Nirode, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Eroque, Acade, Calné, na terra de Siná. Dessa mesma terra saiu a Iracía, e edificou Ninive, Rebote e Icalá, e recém entre Ninive e Icalá, esta é a grande cidade, né? A grande Babilônia, lá atrás. Não já caiu? Deus não está contando a história? Já caiu. No livro de Jeremias, conta todinho. A grande prostituta assentada em cima da besta é aquele povo, irmão. Porque o povo foi desobediente, Deus falou com ele: vocês caminharão 40 dias no deserto, ali vocês morrerão, ali vocês pastarão. Ali começa a história da Bíblia Sagrada, irmão. Ali começa a nossa história, irmão. Porque nós somos plantados, nós viemos da morte para a vida. Porque Deus fala, quando aquele tempo, quando aquele povo naquela época vivia, nós não éramos vivos para o mundo. Hoje aquele povo dorme no Senhor, e aquele povo dorme, hoje nós somos vivos para a palavra. Por isso que aqui a espada de 2 gumes, ela cortou 2000 anos atrás e está cortando agora, meus amados. Tá? Então vamos lá. A mulher e o dragão. A mulher, eu falei para vocês que nós somos considerados como mulher aqui na terra. Deus escreveu desse jeito, para que a gente ficasse desse jeito. Salmo 135, irmãos. Vamos ler para vocês entenderem que Deus considera o povo da terra como mulher. Deus começa a revelar agora. Louvai, Salmo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai o Senhor vosso Deus. E vós que assistis na casa do Senhor, nós, átrios da casa do Senhor nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor nos escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Deus tem 2 áreas, Deus não fez Jacó e Israel, Deus uniu, nós vamos chegar lá, Jacó e Israel, porque para o seu nome ser agradável, porque eu conheço que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Todo o que ele fez no céu, e quiser, faz no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Tudo que ele quis fazer, ele fez, irmãos. Faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito. Presta atenção, irmão. Desde os homens até os animais. Então ele feriu tudo, irmão, os primogênitos, mas só que era o povo que não era de Deus que ele feriu. Porque ele fala que naquela terra, naquele tempo, havia treva na terra, mas na casa de Deus, na casa do povo de Deus, havia luz. Hoje nós estamos vendo, irmão, essa matança que está tendo aí. Está vendo treva, mas na casa do povo de Deus está vendo. Deus está mandando, você tem que correr, ser batizado, volta, porque há um Deus em Israel. Então vamos lá, irmão.
Ele que fez o corrente dos homens e animais, e que operou sinais e prodígios no meio de ti. O Egito contra Faraó e contra os seus servos, o qual feriu muitas nações e deu a morte a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Baçã, a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança a Israel, teu povo, que somos nós, irmão. Nós somos da casa de Israel e da casa de Jacó. Tudo é dos filhos de Israel ali, irmãos. Tudo. O teu Senhor permanece perpetuamente, a tua memória será de geração em geração. Pois julgará o seu povo e arrependerá a intenção, e se arrependerá em atenção ao seu servo. Os ídolos das nações, que o outro povo considera como nações, são de prata, obra das mãos de homens, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, nem respira algum há em sua boca. Semelhantes a eles se tornam os que fazem e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bem dizer o Senhor. Casa de Arão, bem dizer o Senhor. Ó casa de Levi, bem dizer o Senhor. Vós que temeis o Senhor, louvar o Senhor. Bendito seja desde Sião até que habita em Jerusalém. Louvai o Senhor. A santa cidade de Jerusalém já está na terra. É Jesus. Ele não veio na terra pessoalmente para pegar os seus resíduos. A grande Babilônia já caiu, irmão. No livro de Jeremias conta todinho. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Então, irmão, quando Deus fala que o povo se prostituir, da grande prostituta, Ele está falando de um povo. O povo se prostituiu, ajoelhou após outro Deus. O povo esqueceu que tinha o Deus de Israel, irmão. Então, vamos lá. Deus faz um pacto. Versículo, Gênesis 34, versículo 16, 10 em diante. Então disse ele: eis que faço um concerto diante de todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, que entre gente alguma, de maneira alguma, nem de terra entre alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda-te o que te ordeno, e eis que eu te lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus e os cerezeus, e os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra, aonde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transformarei, as suas estátuas quebrarei, e os seus bosques cortarei. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, e Deus zeloso Ele é, irmão. Então ele está pedindo, na verdade, quem prostituiu, a grande prostituta que ele fala aqui é o povo, irmão. O povo que traiu a Deus, cortou sua palavra lá atrás, lá, ó. Para que não faça concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios, povo. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas prostituindo após os seus deuses. Fazes que também os teus filhos se prostituem após teu Deus. Não fará para ti Deus de fundição. Vendo? Então foi o povo que se prostituiu após Deus. Por isso que Deus está falando aqui, ó, no versículo 16, não fará para ti. No número 24, ó. Aí, irmão, começou a perseguição do outro povo contra o povo de Deus. Vamos no número 24, versículo 17. Que o Balaão pedindo a Balaque para poder amaldiçoar o povo. E ele falou: eu não posso amaldiçoar o que já está abençoado, irmão. Então essa história que Deus conta aqui no número de Números, capítulo 24, Números capítulo 24, versículo 17. Olha o que Deus fala aqui, irmão. Filhos de Sete, Adão não fez um filho à sua imagem, à sua semelhança? E fala, então alçou a sua palavra e disse: fala a Balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus.
e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso. Caído é este e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete, irmão. Aquele povo, quando Adão foi amaldiçoado, o Caim, Deus colocou a maldição na sua testa, maldito, eles andaram o povo amaldiçoado. O Nirode conseguiu fazer 2 reinos, irmão. Por isso que Deus espalhou eles na face da terra e jurou que nunca mais ia ter 2 reinos. Só o reino de Deus é que manda, irmão. Não tem jeito. Aí vem essas brigas todas aqui na Bíblia, a gente vê essas lutas todas aqui. Entendeu? É um povo brigando contra o povo de Deus, mas Deus sempre dando livramento ao povo de Deus. É isso que está acontecendo. No livro de Daniel, ele conta a nossa história, que essa história da Bíblia Sagrada já aconteceu. Eu não sei como que vocês não viram isso, mas a grande Babilônia, a grande prostituta, já caiu. Porque o homem iníquo, na verdade, irmão, ele já esteve na terra. Olha o que Deus fala aqui, ó. Olha o que Deus fala sobre o homem iníquo. Ele já esteve na terra, irmão. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 22. O homem iníquo já esteve na terra. Agora Deus vai voltar para buscar os seus resíduos. Nós vamos ver isso agora em Isaías, capítulo 28. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 13, 14, 15, 16, 17. E disse-lhes, que sabe Deus disso, porventura as nuvens são o esconderijo dele, para que não veja, ele passeia pelo circuito de Deus? Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Vou ler de novo, hein? Jó capítulo 22, versículo 15. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos, quando eles tiraram a palavra de Deus, irmão. Por isso vem essa briga aí, ó. Os 2 povos, a Bíblia inteira está contando. A prova de reis, rei Davi veio pessoalmente, né? Que ele é príncipe, eternamente Deus falou. Deus se fez carne. Vocês vão ver isso aí. E foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou, irmão. Por isso, irmão, no livro de Apocalipse, ora, ele encheu as suas casas pelo que de longe o conselho dos ímpios. E os homens diziam assim, irmão, no versículo 17, diziam a Deus, retira-te de nós, e que foi feito Todo-Poderoso nos fez. Eles pediram a Deus para tirar de nós, que eles não queriam ouvir a palavra, irmãos. Eles cortaram a palavra de Deus no mundo. Aí, essa é a primeira igreja. Deus contou tudo para nós, que ele fez o mundo em 7 dias, nos 6 ele descansou, irmão. E ele quer que eu fale também sobre o repouso, irmão. Aqui em Hebreus 4, ele fala que ele fez o mundo em 7 dias, no sábado ele descansou. Ainda há um repouso para nós, irmão. No 7º dia é que nós vamos para lá, irmão. Que Deus, ele fez concerto de 1000 e 1000 anos. Ele vem de 1000 e 1000 anos. E o nosso 1000 anos já está completando agora, irmão. A terceira guerra mundial começa no mês que vem, no mês 5. Tá? Vocês sabiam não? No mês 5 estoura a terceira guerra mundial. É cumprindo a palavra. Hebreus capítulo 4, ele quer que a gente fale sobre também o seu repouso. Temamos, pois, que porventura deixamos a promessa de entrar no seu repouso, na presença que algum de vós fique para trás, porque também nos foram pregadas as boas novas, como eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós temos crido, entramos no repouso, tal como diz, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas. Deus da fundação do mundo. Nós vamos para o repouso de Deus, irmão. Porque em certo lugar disse assim, do 7º dia, e repousou de todas as suas obras. No livro de Salmo 95, capítulo 7, irmão, versículo 11, tem que ser rapidinho, irmão. É muita coisa que Deus me mostrou, eu tenho que passar para vocês irem profetizando. 95, capítulo 7 e 11.
Porque ele é nosso Deus e nosso povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirmos a sua voz, irmão. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, enduração na Meribá, como no dia da tentação no deserto, o dia que o homem tentou a Deus, irmão. Nós tínhamos comida no Egito, nós tínhamos peixe, você trouxe nós aqui para poder morrer de fome. Então, na verdade, quem tentou a Deus foi o próprio homem. Deus está falando do homem de Gênesis, Apocalipse. Está difícil para vocês verem isso aí, irmão? Acorda. De Gênesis, Apocalipse. Deus usou os termos, quando fala de um homem, Jacó e suas duas concubinas, está falando de Jacó e de seus dois povos. Vou ler para vocês daqui a pouco. E vamos lá. 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. E por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, irmão. Então, se você não estiver, se você não for batizado em nome do Pai, batizado em nome do Filho e batizado em nome do Espírito Santo, você não entra na santa cidade de Jerusalém, não, que já está na terra desde 2000 anos. Quando Deus fez o seu templo, irmão, a glória do Senhor encheu o templo. Nós vamos em Ezequiel capítulo 37 daqui a pouco, nós vamos pregar sobre lá também lá, irmão. O templo, irmão, o templo, a glória de Deus é quando nós vivemos. A nuvem, a terra resplandeceu. A terra resplandeceu quando você nasceu e eu nasci. Nós viemos da morte para a vida. Em dezembro, uma pessoa muito querida me perguntou: você sabe de onde nós viemos? Ninguém sabe de onde veio a humanidade, não, mas Deus revela para vocês agora. Nós viemos de um vale de ossos secos. Nós viemos da morte para a vida. Nós vamos lá agora. Lembra? Aqui é assim, não tem vídeo bonitinho não. Aqui não tem vídeo bonitinho não. E Deus fala aqui ainda, irmão, em Mateus, capítulo 24. O irmão Isaías, capítulo 6, 9, 13, 6, 10 e 13, ele fala da ressurreição aqui. Eu vou ter que falar tudo misturado assim. Ele fala da ressurreição dos mortos. Mas, Isaías, capítulo 6, 9, 10 e 13. Vamos lá, Isaías. Vocês querem saber um pouco da ressurreição também? A ressurreição de Cristo, a verdadeira história é essa, irmão. Isaías é consagrado para profeta. 6, 9 e 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendereis, e vede em verdade, mas não percebereis. Porque Deus falou: os meus caminhos não são os teus caminhos, as minhas palavras não são as tuas palavras, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Porque assim o céu, como é mais alto que a terra, meus pensamentos são mais altos que os seus, irmãos. Tá? Por isso que vocês estão sabendo essas coisas hoje aqui. Então disse eu: até quando, Senhor? Engorda o coração, versículo 10: engorda o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e fecha os olhos, não venha a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter a ser sarado. Versículo 11: então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que assole as cidades e fique sem habitantes, e na casa não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, irmão. Olha a ressurreição aí. Por isso nós vemos da morte para a vida. Tornará a ser pastada. Como o carvalho a coma a azinheira, que depois de se dessolares, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Vocês querem saber o que é a santa semente, irmão? Vamos em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, ou capítulo 8, versículo 10. Lucas capítulo 8, versículo 10.
Vocês me desculpem, porque aqui não tem vídeo bonitinho não, né? Lucas capítulo 8, versículo 10. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Ele está falando aqui dos povos, da multidão. Ele usou mulheres lá atrás para servir para nós aqui hoje aqui. Que serviu seus povos com a multidão. Versículo 11, 12. Esta, pois, é a parábola. A semente, não. Versículo 10. Olha o que ele fala aqui, Deus fala aqui, irmão. E ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, parábola é a semente. Esta, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, irmão. Você viu a santa semente aqui no livro de Isaías? Que ele deixou no resíduo lá no deserto, quando aquele povo morreu lá, caiu lá no Dirapá de Deus. Isaías capítulo 13. Mas ainda a 10ª parte dela ficar, tomará a ser pastada, como o cavalo e como a azinheira, que depois de ser desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. A santa semente aqui no livro de Lucas. Você tem que ter olho, irmão. Eu cheguei nisso aí, que Deus me levou, porque eu como homem, não conseguia não, tá? Como homem não conseguia não. E ele disse a vós: é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a palavra, a semente, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus, irmão, eu estava lendo o livro de Daniel, capítulos 10. Olha a revelação que Deus dá para nós aqui do arcanjo Miguel, irmão. É Jesus, irmão. Aleluia. Olha só, irmão, a revelação do arcanjo Miguel. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel, um dos primeiros príncipes, irmão. Eu falei que Jesus fez o mundo em 6 dias. Cada 1000 anos ele fez concerto com o homem. Cada 1000 anos ele fez concerto com o homem. Então ele foi tirando a primeira igreja de Apocalipse ali. Nós vamos chegar daqui a pouquinho. Primeira igreja, nós vamos chegar lá. A primeira igreja envia as cartas a 7 igrejas. Da primeira carta, a igreja de Efésio, é o primeiro ano da história de Adão e Eva. A segunda carta, a igreja de Esmina, ele fez concerto com outro homem, acho que foi Noé, né? Vocês vão ver isso aí. A terceira igreja é 1000 anos, que Deus só aparece de 1000 anos. 1000 anos, 1000 dias, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus vem de 1000 anos, irmão. A Bíblia Sagrada toda fala isso aí. Toda fala isso aí. Aí a terceira carta fala da igreja de Pérgamo. A quarta, a igreja de Tiara, é o 4º ano, o 4º dia que ele formou, que ele foi destruindo, né, irmão? A quinta carta, a igreja de Sardes, e a sexta igreja é a nós que nós estamos vivendo hoje, irmão. Que a sétima é a volta de Deus. Isaías, capítulo 11, Deus agora vai voltar para buscar o seu resíduo, irmão. Que a grande Babilônia já caiu. Lê o livro de Jeremias. O grande dragão, a prostituta, irmão, é aquele povo que está aí. Nós vamos chegar lá. Então, irmão, a sétima carta é a volta do anjo da igreja. O anjo da igreja, irmão. Então vamos aqui. A revelação de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então nós vamos aqui, irmão, ao primeiro príncipe. Olha o primeiro príncipe aí, ó. Apocalipse, a revelação de Deus, capítulo 1, versículo 12. E virei-me para quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. A revelação aí.
E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado. Numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma grande espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. Então Jesus é o sol, irmão. Quando ele resplandeceu, quando nós nasceu, a terra resplandeceu. Nós vamos lá em Ezequiel capítulo 37, nós vamos ver o templo de Deus na terra aqui, o templo de Deus, a santa cidade de Jerusalém. Nós vamos lá agora. Resplandeceu. E quando vi cair seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a destra de mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Deus não tem meio e nem o fim, não, irmão. Ele é o primeiro e o último. É o primeiro livro de Gênesis e o último livro de Apocalipse. O último livro de Apocalipse e o primeiro livro de Gênesis. É um só, irmão. É uma palavra só. A Apocalipse está só dizendo, e está dizendo aqui, livro de Daniel, fala da grande formação do reino mundial. São os 10 países que vão ficar, os 10 presidentes políticos vão receber honra como reis. Tá? E os 7 chifres são as 7 cidades, né? Que fala ali. Então Deus explica tudo direitinho. Vamos lá. E o que foi morto, e eis, aí vem a revelação de Deus, irmão, sobre os 7 castiçais, os 7 cordeiros. Ó, vamos lá. Apocalipse capítulo 1, do versículo 12, agora o versículo 17. E vi quando os seus pés caíram como mortos ali. Versículo 18. E o que vive foi, ele o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém. E tem a chave da morte e do inferno, que é Jesus, né, irmão? Que ele viveu, morreu e reviveu. Ele nos salvou nós não estávamos mortos naquela época, por isso que a Bíblia fala, naquele tempo nós éramos mortos com a palavra. Hoje, aquele povo é morto com a palavra e nós somos vivos com a palavra. O apóstolo Paulo falou: se eu não acredito na encarnação dos mortos, morro todo dia para que eu viva. Jesus teve isso aí, irmão. Nenhum homem na face da terra tem autoridade, Deus não deixou autoridade para voltar. Estão falando que vai voltar um rei aí, mas ele não está morto. Se voltar, está congelado. É o que fala no livro de Daniel. Ele vai subir do abismo. O abismo, irmão, a besta. Quando Deus fala em Apocalipse do grande dragão, a besta é aquele povo. Deus chama o homem de besta do começo ao fim da Bíblia. Olha direitinho, irmão. Que ele que foi lançado no paraíso. Satanás é o pai da mentira. Se você pega a mentira, se você faz coisa errada, você está servindo do outro lado, você não está servindo a Deus. Tenta entender a palavra de Deus, é tão reta. Vamos ao mistério, irmão, que Deus vai revelar aqui o seu mistério. Apocalipse é o livro mais fácil que tem na Bíblia. E o mistério das 7 estrelas, ó, tem achado, escreve as coisas que tem visto, versículo 19, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. A nós agora aqui, irmão. Está pedindo o João a escrever. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, irmão. Eu falei, Noé, no ano 600, veio o dilúvio. Depois veio Abraão, depois veio Moisés. Cada ano foi uma igreja, irmão. Deus considera assim. Nós somos a 6ª igreja. Que viste são as 7 igrejas, irmão. Vamos à revelação que a Babilônia já caiu e que o Mar Vermelho foi aberto em 7 correntes. Vão a Isaías capítulo 11, o reino do Messias, o pacífico e próspero. Isaías capítulo 11. Deus já abriu o Mar Vermelho, só que ele abriu em 7 correntes. Não foi igual eles mostram aí não, que abriu de um lado do outro, não. Deus é tudo certinho, 7 correntes para o povo passar. O reino do Messias é pacífico e próspero. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aqui, irmão, na verdade, aí vão aqui, ó, vamos falar sobre o primeiro príncipe, o cinto dos seus lombos. Mas julgará com justiça os povos, e repreenderá com equidade os mansos,
da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca. Aqui está revelando que é o primeiro anjo, Jesus, que é o arcanjo Miguel. Vamos lá. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, a verdade e o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a neve e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Agora, irmão, a passagem mais bonita que o homem não ficou sabendo ainda. Vai ficar sabendo agora. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, com a sua força do seu vento, e ferindo-o, dividiu-a em 7 correntes. Deus dividiu o mar em 7 correntes, para nós passar. A história da Babilônia já caiu. Jeremias todo fala sobre. O livro de Isaías também fala da santa cidade de Jerusalém. Vamos lá. Dividirá em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçado, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, irmão. Nós vamos ficar só o resíduo do seu povo, que restarem na Síria, como sucedeu a Israel, no dia em que subiu da terra do Egito, irmão. Entendeu? O mar já foi aberto em 7 correntes. Como aconteceu com o seu povo, que subiu da terra do Egito. Assim, irmão, ele vai vir buscar nós. Nós somos o resíduo que ficou, irmão.